Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vamos continuar com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente parou na última aula quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele divulga, ele começa a ser atacado, ele começa a ser xingado, começa a duvidar da personalidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começa a duvidar da sanidade mental do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sua capacidade mental. E aí eles começam agora a atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no seu corpo. Eles começam a atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos seus amigos. Ataques que começam a ferir o corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começam a atacar a dignidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a gente vai entender algumas coisas que aconteceram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é mais atacado do que os sahaba, do que os companheiros do profeta. Mas quem começou com esses ataques foi um homem chamado Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, ele era muito amigo de um homem chamado Abu Jahl, um dos piores inimigos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Uqba ibn Abi Mu'ayt começou a escutar as palavras do Coran, começou a entrar nele a fé do Coran, e ele começou a perceber que ele estava gostando daquilo. Um dia antes dele entrar no Islã, o Abu Jahl estava viajando. E enquanto o Abu Jahl viajava, ele começou a escutar as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o Abu Jahl volta da viagem, Uqba ibn Abi Mu'ayt, ele vai para o Abu Jahl e diz: "Ó Abu Jahl, eu escutei as palavras daquele Coran, eu escutei as palavras que o Muhammad estava falando, e aquilo ali me tocou muito. Eu acredito na palavra dele." O Abu Jahl, como sendo muito amigo do Uqba ibn Abi Mu'ayt, diz para ele: "Eu nunca mais falo com você. Você nunca mais vai ser meu amigo. Eu nunca mais vou virar a minha face para a sua face, se você não ir agora e cuspir no Muhammad." E aí o Uqba ibn Abi Mu'ayt, ele começa a entrar naquela confusão. Eu vou chegar e fazer a vontade do Abu Jahl, meu amigo, meu próximo, ou eu vou escutar a palavra do mensageiro, a verdadeira palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Uqba ibn Abi Mu'ayt, um dia antes dele entrar no Islã, por causa do seu amigo, do mau amigo, aquele amigo que te leva para o mau caminho, ele acaba sendo uma das pessoas que mais atacou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqba ibn Abi Mu'ayt, das coisas que ele fez, ele cuspiu no rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um certo dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava fazendo o seu salá embaixo da sombra da Kaaba. E Uqba ibn Abi Mu'ayt vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezando. Ele pega a sua manta e dobra ela como se ela fosse uma corda, e envolve ela no pescoço do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto o profeta estava rezando. E ele começa a apertar, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cai de joelhos no chão, sem conseguir respirar. Imagina o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa outra ocasião, Uqba ibn Abi Mu'ayt vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezando também. Aonde ele sempre procurava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aonde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava, ele procurava ele para atacar ele. Certa vez, Uqba ibn Abi Mu'ayt, esse homem, ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezando enquanto ele estava fazendo o sujud, com a cabeça colada no chão. Tem um camelo morto. E ele vai lá e abre a barriga daquele camelo e tira todas aquelas fezes dentro da barriga do camelo. Imagina a quantidade que ele tem e carregou. Enquanto o profeta estava fazendo o sujud, ele joga todas aquelas fezes de um camelo morto em cima do corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em cima das costas dele. E aquilo começa a cair. Aquilo era tão pesado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não conseguia levantar. Imagina o estômago, a parte ali interna de um camelo inteiro em cima de uma pessoa. Quão pesado é, fedor, o nojo que é aquilo. E todos ali ao redor do Uqba ibn Abi Mu'ayt começam a rir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não consegue levantar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Eu comecei a esperar para ver se vinha alguém dos meus companheiros ou alguém da minha família que tirasse aquele excesso de cima das minhas costas para mim conseguir levantar." E aí passa a filha dele, Zainab, e ela tira esse podridão que está em cima das costas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levanta, ele vê a sua filha chorando.
E ele falava para a filha dela: La tabki ya bunayyati, fa inna Allah nasiru abaki. Ó minha filha, não chore. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer o seu pai vencer. Uqba ibn Abi Mu'ayt também, ele pegava a areia do deserto, enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava passando, ele ordenava as crianças de Meca a chamarem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de louco. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passava, eles jogavam aquela areia no rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no seu corpo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ia para sua casa. Quando ele abria a porta da casa dele, a família dele via aquele profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele homem honroso, aquele homem amado por Allah subhanahu wa ta'ala, todo cheio de areia. Estava sendo castigado pelo povo de Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrava na sua casa e via a filha dele, Fátima, era pequena, e ela começava a tirar do rosto do pai dela o excesso de areia, para que o pai dela conseguisse enxergar, abrisse os olhos. E ela começava a chorar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para sua filha: La tabki ya Fátima, fa inna Allah nasiru abaki. Não chore, ó Fátima. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer o seu pai vencer. E aí Allah subhanahu wa ta'ala vê esse Uqba ibn Abi Mu'ayt, e Allah subhanahu wa ta'ala revela um versículo no Corão, e 3 versículos na verdade, que estão na surata 25 do Corão, uma surata chamada Surat al-Furqan, os versículos 27, 28 e 29. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre esse homem: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala descreve exatamente o que esse homem fez antes dele atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que ele ia fazer e o que ele escolheu. Allah diz: e em um dia, o injusto, esse homem, Allah chama ele de injusto, e em um dia, no dia do juízo final, o injusto morderá as suas mãos, dizendo: quem dera houvesse eu tomado o caminho com o mensageiro. Ele vai se arrepender. E ele continua dizendo: Ya waylata, laytani lam attakhiz fulanan khalilan. Ai de mim, quem dera não houvesse eu tomado fulano como amigo. Ou seja, quem? O Abu Jahl. E Allah subhanahu wa ta'ala continua nos versículos dizendo: لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. E ele diz: com efeito, o Shaitan me desencaminhou da mensagem após ela haver me chegado. Lembra que ele começou a escutar, ele começou a se encantar pelas palavras de Allah, pelas palavras de Deus, através do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele diz: me desencaminhou da mensagem após haver me chegado. E o Satanás é um pérfido, um trapaceiro com o ser humano. E aquilo começa a mostrar para as pessoas ao redor alguns milagres que aconteciam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não milagres que mudavam o rumo. Lembra para vocês que eu falei nas primeiras aulas sobre o grande milagre quando o povo do Abraha atacou a Kaaba, e Allah subhanahu wa ta'ala enviou um milagre para que detonassem aqueles os elefantes que tentaram destruir a Kaaba. Aqueles milagres na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não vai acontecer igual. São milagres que vão acontecer na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para firmar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixar ele mais firme, mas não que mudem os caminhos, para deixar ele mais firme. Milagres que vão dizer para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você tem a estratégia, você pensa, você faz, Allah te apoia, te deixa firme. O Abu Jahl uma vez viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezando e com a cabeça no chão. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava rezando, e o Abu Jahl diz: Al-yawm la ata'anna ala ra'si. Eu vou botar a sola do meu pé na cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vou esfregar no chão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz o seu sujud, que é a prostração, ele bota a cabeça no chão, vem o Abu Jahl, levanta o pé. Quando ele levanta o pé, ele sente medo e volta. Todos do Quraysh falaram para ele: ué, você não ia pisar em cima da cabeça do Muhammad? O que deu em você para você dar meia volta e ficar com medo? Ele diz, o Abu Jahl diz: eu estava chegando para pisar em cima dele, quando eu levantei o meu pé, abriu-se um khandaq, um túnel de fogo. Se eu pisasse na cabeça do Muhammad, eu ia cair nesse túnel de fogo. Pequeno milagre Allah mostrou, porque Allah subhanahu wa ta'ala mostrava para o povo de Quraysh pequenos milagres para dar a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dizer para eles: isso que vocês estão fazendo está errado. Eu estou mostrando para vocês mensagem para mostrar que ele não é mentiroso, ele não é louco, ele não é mágico, ele não é macumbeiro, ele é o mensageiro de Allah.
O que vocês estão fazendo é errado. Uma certa vez um árabe, um beduíno veio de fora e chegou, ele estava querendo um dinheiro de Abu Jahl. O Abu Jahl estava devendo para esse homem e o Abu Jahl não queria pagar ele. Uma certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava rezando na Kaaba, aí todos de Meca queriam rir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí todos eles falam para esse beduíno: você quer receber o seu dinheiro do Abu Jahl? Só tem um homem que consegue esse dinheiro para você. E aí eles começam a dizer para o beduíno fala: quem é esse homem? Eles falam: aquele Muhammad. Estavam querendo rir. O Muhammad vai conseguir dinheiro do Abu Jahl, o homem que mais atacou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que esse homem, ele acredita. E ele vai até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto ele estava rezando. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam termina de rezar, esse homem diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó profeta, todos eles me falaram que você é o único que consegue conseguir o meu dinheiro do Abu Jahl. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podia dizer para ele: cara, eles estão rindo da nossa cara. Eles estão querendo rir da nossa cara. Ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podia dizer para ele assim, ó: ou tu entra no Islã ou eu não vou conseguir esse dinheiro. Nada disso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega a mão dele com toda a firmeza, qala idhan ta'ala fadhhab ma'i. Então, venha comigo e vamos junto. Eles vão na casa do Abu Jahl. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bate na casa do Abu Jahl. Tac, 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 parte, abre a porta, Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com toda a firmeza diz para Abu Jahl: você conhece esse homem? Abu Jahl diz: sim. Ele está querendo um dinheiro de você. Pague para ele agora. O Abu Jahl, todo o pessoal de Meca atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam querendo ir rir da cena que o Muhammad vai pegar dinheiro do Abu Jahl para pagar. Eles se espantam, ficam surpresos com a reação do Abu Jahl. Entra, pega o dinheiro e entrega para esse homem. Aquele homem agradece ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai embora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai embora da casa do Abu Jahl. Todos de Meca vêm para Abu Jahl. O que aconteceu com você? Você ficou com medo? E Abu Jahl diz: outro milagre. Atrás do Muhammad eu vi um filhote de camelo com uma boca bem grande aberta. Se eu não pagasse, ou se eu não tivesse feito pela ordem de Muhammad de pagar, esse homem ele ia me devorar. Outro milagre. Ou seja, vocês estão percebendo que ele é o mensageiro de Allah, que o que ele está falando são palavras verdadeiras. O porquê de vocês não acreditar nele. E aí começa a acontecer também ataques aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vários ataques, eu vou pegar alguns assim para vocês entenderem. Um homem chamado Abdullah ibn Mas'ud, muito magrinho, muito magrinho. As pernas deles eram muito fininhas. Só que ele disse: o profeta está sendo prejudicado, eu vou começar a divulgar o Coran, a divulgar a palavra de Allah. E ele começa a ir pelas ruas de Meca. Ar-Rahman, allama al-Quran, uns versículos de uma surata do Coran. O piedoso ensinou o Coran. O povo de Meca pegava ele, batia nele, batia nele, batia nele. Quando ele acordava no outro dia, ele jurava: eu vou voltar e vou fazer de novo. Um homem chamado Abdullah ibn Mas'ud. Esse Abdullah ibn Mas'ud, uma certa vez, ele estava em cima de uma árvore e as pernas deles eram muito fininhas, sabe? Perna muito fininha. E os sahaba começaram a rir da perna dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: Atadhakuna min ruf'i rijlayhi? Vocês estão rindo da finura das suas pernas? Wallahi innaha athqalu 'inda Allah min jabal Uhud. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não jurava muito, mas quando ele jurava assim para mostrar a importância daquele dito dele. E ele dizia: Wallahi, eu juro por Allah, para Allah, essas pernas fininhas que vocês estão rindo delas, elas são mais pesadas que a montanha de Uhud, uma das maiores montanhas ali de Meca. Uma certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na Kaaba e 10 dos incrédulos estavam empurrando. Um empurrava ele daqui, imagina uma bola no meio, cada um chutando ela para o lado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sendo empurrado, um empurrava ele aqui, outro puxava ele pelas costas, outro puxava ele pelo peito e tentavam deixar ele. Veio o Abu Bakr, o amigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Abu Bakr também era bem magrinho. E o Abu Bakr tirou eles da frente. Fiquem longe, vocês estão batendo na pessoa que está dizendo que Allah é o Deus único. Eles largam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pegam o Abu Bakr e começam a bater. O Uqba ibn Abi Mu'ayt, aquele homem lá, ele tira o seu sapato e com a sola do seu sapato ele começa a bater no rosto do Abu Bakr. Até que se não parece a diferença entre o nariz e o rosto. Imagina, o rosto ficou tão inchado que ficou todo o rosto do mesmo nível do nariz. E o Abu Bakr vai para sua casa, muita gente pensou que ele morreu. E quando ele acordou durante a madrugada, a primeira coisa que ele fala: o que aconteceu com o mensageiro de Allah?
Mas a mãe dele começa a ficar nervosa. O que você quer com Muhammad? Vamos cuidar de você. Ele disse, eu não vou beber, não vou comer nada até eu me tranquilizar que o profeta Muhammad sallallahu está bem. E ele é levado, carregado, até a casa do profeta Muhammad sallallahu durante a madrugada. Quando o profeta Muhammad sallallahu abre a porta, o Abu Bakr vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vê aquele homem que estava preocupado com ele e abraça o Abu Bakr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a sentir pena do Abu Bakr. Por que você fez isso? Você não era obrigado a fazer isso. O Abu Bakr sente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou muito preocupado com ele. Abu Bakr disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Rasulallah, la taqlaq bi, ó profeta de Allah, mensageiro de Allah, não se preocupe comigo. O que aconteceu foram alguns arranhões no meu rosto. Você se preocupe com a mensagem de Allah. Continue firme, não se preocupe comigo. Outro homem que foi muito castigado também, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um homem chamado Bilal, o primeiro a fazer o chamado das orações para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse chamado, que a gente chama o adhan, foi o primeiro. Bilal, eles colocavam um monte de escudo, imagina aqueles escudos de ferro no deserto de Meca no verão. 60 graus, 55 graus, eles colocavam no seu peito. E 10 homens carregavam uma rocha e colocavam em cima do peito do Bilal para que ele começasse a sair da religião e começasse a chamar por um dos deuses de Meca. Ou chame por Hubal, se desencaminhe do caminho desse Deus de Muhammad. E ele só ficava falando uma palavra: Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad. O único, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala. Outra família que sofreu muito com o pessoal de Meca, foi muito castigada, foi a família de Ala Yasser, a família do Yasser. A família da Ala Yasser era composta por 3 pessoas: o homem chamado Yasser, a sua mulher Sumayya e o seu filho Ammar. A sua mulher Sumayya, ela foi a primeira pessoa entre os homens e as mulheres a morrer no caminho de Allah. Como assim, então? A primeira pessoa a entrar no Islã, uma mulher. A primeira pessoa a morrer no caminho de Allah foi uma mulher chamada Sumayya. A Sumayya foi a primeira mártir no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem matou ela foi o Abu Jahl. O Abu Jahl, ele meio que estendeu aquela mulher no chão, ela e o seu marido, e ficava dizendo para ela: saia do caminho do Muhammad, se distancie do caminho do Muhammad, convoque os nossos deuses, não esse Deus do Muhammad. E ela ficava sempre firme. E o Abu Jahl, ele pega uma lança e com a lança ele crava aquela lança no útero da Sumayya. Imagina onde ela fica cravada. 2 dias depois ele mata o marido dela, o Yasser. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vê o filho dela chamado Ammar, já era jovem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando passou por Ammar, dizia para Ammar: Sabran ala Yasser, fa inna maw'idakum al-jannah. Tenham paciência, família de Yasser, porque o destino de vocês vai ser o paraíso. Era a primeira vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia para alguém, ou ele prometia para alguém lugar no paraíso. Quem deu essa permissão foi Allah subhanahu wa ta'ala, mas através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um outro homem chamado Khabbab. Khabbab era um dos sábios do Islã. Eles pegaram ele uma certa vez e colocaram brasas e colocaram as costas dele em cima dessas brasas, até que a gordura das costas do Khabbab apagavam aquelas brasas. Imagina o quanto ele sofreu, como se estivesse sendo assado por um churrasco. De tão prejudicado que ele foi por esse ato do Quraysh, a mão das pessoas entravam nas costas dos buracos que ficou porque o Khabbab foi castigado. Eu sei que essa aula que eu estou dando para vocês é para mostrar que esse Islã não veio do nada. Esse Islã não veio numa bandeja de ouro, uma bandeja de prata para a gente. O profeta sofreu muito, os Sahaba sofreram. Isso que eu falei para vocês é 1% das histórias que eles sofreram. Mas eu estou dando assim um resumo do resumo para que as pessoas entendam mais ou menos o que aconteceu. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala tem um versículo que diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa rasul. Ó vocês crentes, Allah chama pelos crentes, não traiam Allah e o seu profeta. Não traiam Allah e seu mensageiro. Por quê? Porque essa religião ela não veio numa bandeja pra gente. Não veio de uma maneira assim fácil. O profeta sofreu muito. Os sahabas, os companheiros dele sofreram muito. As mulheres sofreram bastante. Não foi uma coisa simples.
Por isso que a gente tem que carregar a mensagem de Allah, mostrar o certo, o correto do Islã. Por que a gente fica com raiva quando a gente vê na televisão as pessoas utilizando o Islã no mau caminho? Que nem os terroristas que cometiam aqueles terrores no Iraque, ou os terrores em tal. Aquilo está errado. O islamismo não é o Estado Islâmico. O islamismo é a bondade, é carregar a mensagem de Allah com paciência, com sabedoria, mostrar o bem. Allah subhanahu wa ta'ala mostrava, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês foram o melhor povo escolhido entre os povos por Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque vocês divulgam o bem. Vocês divulgam o bem e mostram para as pessoas ficar fora do caminho do mal. Essa é a diferença entre a gente e as pessoas que utilizam o Islã da maneira errada. O Islã, nenhuma outra religião pode ser usada dessa maneira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz sobre a gente, uma certa vez ele disse, "Ishtiqtu ila ikhwani", estou com saudade dos meus irmãos. Os sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah", nós não somos os seus irmãos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, não, "Antum ashabi", vocês são meus amigos, os meus companheiros. Ikhwani, os meus irmãos, são aqueles que vão vir depois da minha morte e vão acreditar em mim sem me ver. Nós somos irmãos, aqueles que acreditaram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no seu caminho, no jeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou o Islã, do jeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e a gente vai lá e pratica da mesma forma. A gente não faz tudo da nossa forma, da nossa maneira. Esse Corão, quando foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não foi revelado somente para o profeta de Allah, ele foi revelado para todo o seu povo até o dia do juízo final. Então esse é um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala no seu povo, é o Corão, o que está escrito dentro dele, para a gente aprender, para a gente praticar, para a gente mostrar a beleza desse livro sagrado. Essa aula foi difícil, mas eu vou dar para vocês 2 presentes. O primeiro presente foi o Islã, na verdade 2 presentes, Islã de 2 dos maiores nomes da história do Islã. Islã Hamza, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos homens mais fortes de Meca, e depois o Islã do Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Islã Hamza através de uma mulher. Hamza não tinha nada a ver com Meca. Hamza, ele não queria saber de nada de Meca. Hamza, a função dele era caçar, ele gostava de caçar. E uma certa vez ele está voltando da caça e uma mulher passa e diz para o Hamza, você em vez de caçar, por que você não protege o seu sobrinho que está sendo espancado, ele e seus companheiros lá na Kaaba? O Hamza fica muito brabo. E é uma mulher que fala isso para ele. O Hamza vai até a Kaaba e vê os incrédulos de Meca batendo no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Veio o Hamza com o seu arco, ele tinha um arco e flechas. Com o seu arco ele começa a distanciar as pessoas do lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí um homem chamado Abu Jahl bate, começa a xingar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na frente do Hamza. O Hamza, com a sua parte aqui da mão, ele bate no Abu Jahl com toda a sua força, até que o Abu Jahl cai no chão. E o Hamza fala uma frase muito famosa na sira, na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz, "Ruddaha ali instata'at", se você conseguir, revide. Ou seja, se você for homem, me ataque novamente do jeito que eu te ataquei. Todos eles ficam com medo de Hamza. E o Hamza diz, vocês estão batendo num homem que está dizendo para vocês seguirem a um Deus só, unificar vocês. Eu estou no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamza entra, aí começa o Islã a ter um pouquinho mais de força com homens fortes. E a história do Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab foi um dos maiores companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era muito correto e ele defendia muito as suas posições corretas. Mas a entrada do Umar no Islã foi um pouquinho diferente da entrada do Hamza. O Hamza foi numa hora bem tranquila. O Umar ibn al-Khattab, ele começou a entrar no Islã de uma maneira mais lenta. Ele começou a digerir o Islã de uma maneira mais lenta. Ele começou a receber mensagens. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez uma súplica que Allah subhanahu wa ta'ala fizesse o Islã vencer através dos 2 Umar. Dois Umar, quem é Abu 2 Umar? O Abu Jahl, o nome dele é Umar. E o Umar ibn al-Khattab, e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a súplica dele atingisse o Umar. Mas o Umar, ele incomodou muito o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele
ele fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse muito castigado. Mas o Umar ibn Khattab, ele começou a entender algumas coisas do Islã. E numa certa vez, ele foi atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava rezando. Enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava rezando, o Umar ibn Khattab disse: eu vou ficar atrás do Muhammad e vou começar a escutar as palavras que ele está falando. E ele começou a escutar o profeta rezando, e o profeta Muhammad, enquanto estava rezando, ele começou a recitar uma surata no Corão chamada Surat al-Haqqa. É a surata número 69 do Corão. E aí ele começou a escutar aquelas palavras, ele disse, na cabeça dele, o Umar disse, eu não falei. Na minha cabeça, eu estava distante de Muhammad. Eu escutava ele de longe. E aí eu comecei a falar, isso que ele está falando é poesia. Isso é poeta, é a poesia. E esses versículos que eu estou falando para vocês estão na Surat al-Haqqa. Enquanto Umar ibn Khattab falava, isso é poesia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava recitando, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. E não é um dito de poeta, quão poucos vocês vão crer. Muito poucos vão acreditar. E aí ele começa a dizer, então isso é de um adivinho. Sabe aquelas pessoas que adivinham o futuro? Então o que ele está falando é um adivinho. Então é um kahin. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua o versículo depois desse, é o próximo, diz وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Nem é um dito de adivinho, quão poucos vocês vão meditar. E aí ele continua dizendo, então o que é isso, Umar ibn Khattab? Ele diz dentro dele, o que é isso? E o versículo próximo responde e diz, Tanzilun min Rabbil Alamin. Isso que você está dizendo, o Corão que vocês estão dizendo que pode ser poesia, ou de adivinho, ou de macumbeiro, ou de mágico, ou de louco, ou tal, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta, Tanzilun min Rabbil Alamin, é a revelação do Senhor dos mundos. Então Umar ibn Khattab, ele começa a entender que aquilo ali é a vida mudando em Meca. Aquilo ali está fazendo com que Meca entre em conflito. No outro dia, ele pega a espada dele e diz, hoje eu vou matar Muhammad. Pronto. Enquanto ele está indo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentar matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a sua espada, encontra um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam contra Umar. Só que ninguém sabia que ele estava no Islã. Ele tinha escondido o seu Islã. E ele vê o Umar com a espada e fala, onde você está indo, Umar? Umar ibn Khattab diz para ele, estou indo matar Muhammad. Aí esse homem diz para ele, mas você vai matar Muhammad? Por que você não vai ver a sua irmã que entrou no Islã, ela e o marido dela, e enquanto você não sabia? E aí o Umar ibn Khattab fica brabo. A minha irmã entrou no Islã, ela e o marido dela? E aí aquele homem, o que ele fez? Ele diz assim, enquanto eu ganho tempo, ele vai lá e vai na irmã dele, enquanto isso eu ganho tempo para avisar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o Umar está vindo para te atacar, para te matar, para o profeta ter tempo de tomar alguma providência. E o Umar vai até a casa da sua irmã. Olha as mulheres de novo, no caminho e mostrando a sua importância. O Umar ibn Khattab chega na casa da sua irmã, bate na porta. Quem é Umar? Estava a sua irmã, Fátima, o marido dela, Said, e um homem chamado Khabbab. Estavam lendo uma surata do Corão que tinha sido revelada para o profeta, eles estavam estudando aquela surata. Quando Umar abre a porta, ele falou, vocês entraram no caminho do Muhammad, vocês entraram no Islã. Ele pega o marido da Fátima, da sua irmã, o Khabbab se esconde, ele pega o marido dela e começa a bater nele. Bater, até que a sua irmã quer proteger o seu marido. Ela ataca o Umar e o Umar bate na sua irmã, até que sai sangue dessa parte aqui da boca da irmã dele e cai o brinco dela. O Umar ibn Khattab, ele entra naquele momento em transe. Ele sai do mundo dele e ele começa a refletir o que estava acontecendo. Ele bateu na sua irmã, bateu no marido dela e ele começou a ter um conflito interno dentro dele. E ele vê um papel, que o Corão ainda não estava assim, todo completo como está aqui. Ele era revelado e era escrito em papéis, ou em papéis lá de Meca. E os sahaba que escreviam, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto, ele falava e eles escreviam para que eles estudassem. E ele viu um papel na mão da sua irmã. E ele perguntava para ela, o que papel é esse? E ela fala para ele, são palavras de Allah. E aí ele quer pegar para ler, ela diz, não. Primeiro você está impuro, levante e se lave.
Depois eu deixo você ler. E o Umar ibn Khattab, naquele momento, ele pega e ele lê os versículos de uma surata chamada Surah Taha, a surata número 30 do Corão. Eu quero que vocês escutem o que está escrito nessa surata e como o Umar ibn Khattab escutou. E ele começou a ler em voz alta. Taha, não fizemos descer sobre ti o Corão para que você seja infeliz. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Mas como lembrança para que você receia Allah. Palavras, olha as palavras que Allah escolheu para que Umar ibn Khattab entrasse no Islã. Aí continua dizendo os versículos: Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Isso que você está lendo é revelação descida de quem criou a terra e os céus. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. O misericordioso Allah estabeleceu o seu trono. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Dele, de Allah, é o que há nos céus e o que há na terra e o que há entre ambos e o que há sob o solo. Umar ibn Khattab escuta aquelas palavras e Umar ibn Khattab disse: é disso que fugiu o povo de Meca? É dessas palavras que o povo de Meca fugiu? E aí ele diz: essas palavras são ditas somente por Allah, que merece ser adorado. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ele divulga a sua entrada no Islã. Ele divulga a sua entrada, sua irmã começa a ficar feliz e ele começa a dizer: Dulluni ala Muhammad. Me mostrem onde está Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí, em vez dele levar aquela espada para matar, ele estava indo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para declarar a sua entrada. Eles estão numa casa, vem o Umar ibn Khattab, bate na porta, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro com os sahaba, com os companheiros estudando, um homem vê através da porta que é o Umar, e aí o Hamza diz: se ele veio para o bem, que ele entre, se ele veio para o mal, eu vou enfrentar o Umar. O Hamza era forte também, eram os dois mais fortes de Meca. E aí entra o Umar ibn Khattab, vem o Hamza e pega o Umar pelos braços e prende ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia que o Umar não estava vindo para o mal, estava pelo rosto dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descobriu. O profeta manda que o Hamza largue o Umar e diz para o Umar: Ta'ala ya Umar. Pega ele pelo peito e diz para ele: não é o momento de você entrar no Islã, Umar. Umar ibn Khattab fica de joelho e diz: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Todos começam dentro da casa a louvar a Allah subhanahu wa ta'ala que o Umar entrou no Islã. E no seu primeiro minuto, no primeiro minuto da entrada do Umar do Islã, no primeiro minuto, Umar ibn Khattab diz: ó profeta de Allah, nós não estamos certos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: sim. Eles que estão lá fora não estão errados? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: sim. E o Umar diz: então por que nós estamos nos escondendo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: o que você quer que faça? Vamos sair e divulgar a palavra de Allah. É a primeira vez que os muçulmanos, eles saem em Meca, em duas fileiras. Uma fileira na ponta dela Hamza e na outra fileira a ponta dela Umar ibn Khattab, no meio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles saem glorificando a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Umar, ele queria mais, ele não queria só aquilo. E ele começou a ir na casa do Abu Jahl, na casa do Abu Sufyan, na casa do Abu Lahab, os três maiores de Meca, os três maiores inimigos do profeta naquela ocasião, e ele batia na casa deles. Vocês não sabem da nova notícia? O que você tem, Umar? Eu entrei no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles ficam braço: tabban laka sa'ira al-yawm afsadta alayya yawmi. Que Allah subhanahu wa ta'ala te leve para a desgraça. Você estragou o meu dia. E fechavam a porta na cara dele. Ele queria mais, ele queria mais. Tinha um homem lá que não guardava segredo. E ele falou para ele: vem cá, vou te falar um segredo. Mas o Umar sabe que ele não guarda segredo. Vou te falar um segredo, mas não conte para ninguém. O Umar al-Khattab disse para ele: eu entrei no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquele homem sai, larga. Umar ibn Khattab saiu, entrou no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab deixou o povo de Meca, traiu o povo de Meca, entrou no caminho, e ele falava que não, eu não traí, eu entrei no caminho certo. Até que todos eles começam a atacar Umar ibn Khattab e querem bater nele. Até que ele pega um homem dos amigos dele e bota os seus dois dedos no olho. Ele fala para ele: se eles não me largarem, eu vou estourar os seus dois olhos. Umar ibn Khattab fica feliz e vai para sua casa para divulgar para sua família que ele entrou no Islã.
Olhem no primeiro dia do Umar o que Umar ibn Khattab fez. Ele entendeu a mensagem, ele entendeu que aquilo era o correto, que ele deveria trabalhar pelo correto. Ele vai para sua casa e diz para sua mulher, para suas filhas e para os seus filhos, diz para eles: eu entrei no Islã e quero que vocês todos entrem nesse caminho correto, o caminho de adorar um Deus só, o caminho que igualou o homem à mulher, o caminho que igualou tudo. E aí o seu filho Umar diz para ele, o seu filho Abdullah ibn Umar, o seu filho Abdullah diz para ele: ó pai, eu já entrei no Islã faz 1 ano. O Umar ibn Khattab pega o filho dele e diz: você deixou o seu pai ficar no caminho errado durante 1 ano? Imagina se eu tivesse morrido. Eu ia ter morrido no caminho errado. E toda vez que o Umar ibn Khattab, mesmo depois da morte, quando ele via Abdullah ibn Umar, e ele lembrava daquela história, ele cutucava o seu filho, que o filho dele entrou no Islã 1 ano antes dele. Então, nessa aula da gente, a gente viu como os sahabas sofreram, os companheiros, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sofreu, mas no final da aula, as 2 felicidades da entrada de 2 homens muito fortes que vão ajudar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Islã. Inshallah, na próxima aula a gente vai começar a entender como os sahabas aprenderam mais o Islã e o que aconteceu após a entrada de Umar e de Hamza no Islã. Subhanallah wa bihamdik, tabarak ismuk ta'ala jaddu, jazakum Allah khair.